Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, nossa live Conversando para Quê? E hoje conversando com Vânia Nobre. A Vânia já está presente. Nós vamos adicioná-la. Alô, Wesley. Alô, Arnílio Vicente. Aielo Dalkmin. E aí, moça, como é que está você neste exato momento? Eu estou bem, e você? Eu muito bem, melhor ainda agora, né? Bom que você está aqui, que bom que a gente já está vendo que tem bastante gente já entrando aqui para participar da nossa live, né? Que eu chamo de uma live de transformação, né? Eu acho que a gente tem que saber reconhecer, né, as qualidades, as virtudes, a determinação, as superações e a conquista. E você é um exemplo de tudo isso. Então, eu gostaria de que você nos contasse, né, sobre você, a profissional. O que é que você faz hoje, né? O que no momento você está fazendo como profissional? Primeiramente, obrigada aí pelo convite. Me sinto lisonjeada, sabendo tantos profissionais aí queridos que passaram por aqui, deixando suas experiências pessoais e profissionais. Eu fico muito feliz aí com o convite, né? Bom, hoje eu estou atuando, eu sou psicóloga clínica, né? A minha formação é em terapia cognitivo-comportamental, atendo também utilizando técnicas baseadas em mindfulness e psicologia positiva nos meus atendimentos. Também sou professora convidada do curso de formação em terapia cognitiva num protocolo específico do Pense Magro, né, do protocolo de Beck, e também sou administradora, auxilio, né, na administração dos cursos do CTCC Bauru também. Hoje estou nessas três vertentes na profissional. E com muita competência, diga-se de passagem, né? A Obrigada. nossa parceria vai de muitos anos, não é verdade? 18. Meu Deus. Já, ó, maioridade, hein? Maioridade. Pois é. Então, Vânia, conta um pouquinho da sua história até você chegar aonde está hoje. Eu acho que é uma coisa muito rica, né, a sua história. Vamos lá. Então, o nosso trabalho, né, começou há 18 anos atrás, né? Durante esse tempo, durante 14 anos, eu fui secretária no Centro de Terapia Cognitiva, né? Já Quando eu... administrador. Isso, também. Daí, durante esse percurso, né, eu fui mãe no início, né? Eu tive a Vitória em 2007. Então, eu tive um percurso aí, né, de desenvolvimento pessoal, né, de família, filho, né? E na parte profissional, eu tive um crescimento no sentido de identificação mesmo, porque eu era secretária com muito. É, é, eu desejava muito o que eu fazia, né? Eu me sentia satisfeita no que eu fazia, né? Era com muito amor. Então, o trabalho realizado aí era muito feito com muito amor e identificação mesmo. Eu me identificava com a carreira, né? Então, dentro dos primeiros 10 anos, eu fui, na verdade, acho que me instrumentalizando mais as competências do cargo de secretária mesmo, né?
Daí, lá meados de 9, 10 anos de exercício de profissão, começou a vontade, né, de ter mais conhecimento também em outras áreas, ou para agregar o de secretária ou de ampliar, né? Então, dentro disso, veio daí as possibilidades de aprofundamento, né, de conhecimento. E daí que veio a possibilidade, ou dentro, eu acredito que uma das minhas habilidades pessoais era a questão do trato pessoal, né? Eu acho que eu sempre consegui me desenvolver bem com as pessoas, me relacionar bem. Daí, dentro dessa potencialidade, fazer administração ou psicologia eram duas coisas que eu acreditava que poderia ser caminhos a tomar, né? Então, já que você disse para falar um pouquinho da minha história, e é uma coisa que eu falo para os meus pacientes, que eu vim da indecisão, né? Assim, porque alguns pacientes têm medo da indecisão, né? E eu me permiti a dúvida, né, do que fazer, né, que caminho trilhar entre a administração e a psicologia, né? E dentro dessa minha indecisão, eu parti. Primeiro, eu fiz um curso técnico em administração para eu ter um pouquinho mais de conhecimento técnico e saber se era aquilo mesmo que eu desejava. E foi muito bom, que daí a segunda coisa que eu falo para os meus pacientes, é muito bom você saber o que você não quer da vida. Porque a gente cobra muito ter certeza das coisas, né? Então a indecisão me deu a oportunidade de investigar o que eu desejava fazer. E dentro dessa investigação, eu percebi que tinha coisas que eu me identifiquei bastante e teve coisas que eu vi que não era o que eu gostaria de fazer. Então, essa certeza eu tive. Eu falei, olha, isso daqui da administração eu não quero para a minha vida. Então, algumas vezes eu uso esse recurso nas sessões com meus pacientes, de que é muito bom saber o que não quer também, que não precisa ter medo de experienciar, achando que é um tempo perdido. Não, é um tempo valioso também saber o que não quer fazer e se permitir experienciar, né? Então, Vânia, eu acho que é muito pertinente o que você está colocando, porque está justamente ligado ao nosso tema, né, de transformação pessoal e profissional, né? E a sua fala de que em algum momento você descobriu que você não queria, isso significa que de cara, quando você não sabe, quando você descobre o que você não quer, significa que já vem uma percepção do que você quer, com certeza ou não? Não, não. Mas ter certeza do que não quer é uma vantagem, porque é uma coisa descartada no meio das possibilidades. Desocupa o espaço, Exato, isso né? O mesmo. espaço mental da pessoa, né? Isso. E sem dizer Então, que acalma também, né? Porque para aquele sim, conflito, aquela luta, né? sim. E depois depois que eu passei pelo curso, né, aí, né, de administração, eu tive alguns professores lá na área da psicologia Hum, e aguçou um pouco mais o meu interesse. Então, assim, eu fui por causa da administração, mesmo para ter algumas ideias, mas eu tive professores psicólogos lá, né, que abordaram mais o tema aí ligado aos recursos humanos, mas me encheram os olhos de falar, olha que legal. Então, mesmo quando a gente entra, né, eu entrei só pensando na administração, a psicologia também estava lá e eu acabei me identificando bastante com as aulas. Então, quando eu terminei o técnico de administração, eu tinha mais claro para mim que a psicologia era uma carreira que eu gostaria de experienciar. Primeiro, ter um conhecimento técnico, teórico, né? Para daí começar a atuar e pensar realmente daí na área de atuação.
E como é que você decidiu ficar justamente na área clínica? A área clínica era ser, quando eu iniciei a graduação, era uma área que eu gostaria de atuar, né? Primeiro porque sempre me encheu os olhos esse contato, né, direto com o outro, né? Como também eu passei durante 14 anos observando, né? Tanto a parte dos pacientes, clientes chegando no consultório, né? Como também eu ter excelentes profissionais ali atuando e eu aprendendo com eles também. Então, eu via esse movimento dos dois lados e eu achava muito interessante e gostaria também de poder exercer a clínica por essa experiência prévia e também por questão de identificação. O estágio na faculdade eu acabei fazendo a maior parte dele em clínica, porque era algo que eu já me identificava. Então, o estágio fechou essa questão, porque um pouco a idealização, a gente não pode esquecer disso, né? Às vezes a gente Uhum. pensa algo e acaba não acontecendo de fato dessa maneira, né? Mas assim, eu tinha uma visão prévia e o estágio ele veio complementar de eu ver que era isso mesmo que eu queria como o carro-chefe aí da profissão, é a questão da clínica, né? E antes de fazer o primeiro atendimento, como é que foi? Eu tinha uma expectativa muito positiva de começar logo, né? Então, eu posso dizer que o primeiro atendimento no estágio, ele foi muito gratificante, assim. Eu acho que eu estava em êxtase de chegar a esse momento, né? Porque Você estava eu, mais entusiasmada do que com medo? muito mais, muito mais mesmo, porque eu também me preparei muito para esse primeiro atendimento. Então, assim, eu sabia que o que eu tinha ali aprendido com os mestres e também me permitido a aprender, a estudar, o que eu tinha de embasamento teórico eu tinha ali para dar, né? Na verdade, acho que eu mais recebi nesse primeiro atendimento, porque o contato com outro ser humano, esse é único, né? Então, foi bastante gratificante. E acho que eu fui mais entusiasmada, sim. E hoje em dia, você está com quantos, Falhou, eu não consegui te ouvir. com quantos filhos você está atualmente? Hoje eu tenho dois. Tenho a Vitória, de 13 anos, e tenho o Lucas, de 2 anos. E como você concilia tudo isso junto? A mulher profissional, a mulher pessoal, a mulher família. Eu falo aqui em casa que a gente é uma equipe. E sendo uma equipe, todos colaboram, né? Dentro das suas virtudes, capacidades, né? E daí a gente acaba se revezando em algumas coisas, né? Algumas coisas entre eu e meu marido, algumas coisas, principalmente a Vitória, que é um pouquinho maior, já me ajuda também. Então há um revezamento aí, atribuições de tarefas entre a equipe. Então existe uma boa sintonia entre vocês. Sim, E me diga uma coisa, quais são os seus novos planos? então, eu posso me dizer que eu sou uma amante da psicologia. Então, assim, a cada oportunidade de estudo, como a gente está envolvido aí na questão de cursos, então a gente sempre tá aí junto com a parte aí de conhecimento, busca, né, de conhecimento. Então, isso cada dia me aguça mais, né? Então, a busca de sempre conhecer mais
essa é uma vontade muito boa que a psicologia me proporciona, né? Então, assim, a curto prazo, eu tenho a especialização, eu fiz a formação, então eu sou formada em terapia cognitiva, e agora eu dei um passinho a mais, que é também me especializar nessa área. Então, a curto prazo é terminar essa especialização, né? Para angariar mais conhecimento aí para os meus atendimentos, para minha prática, né? E a médio prazo está em fase gestacional ainda, é a questão de fazer um mestrado, né? Mas existe alguns projetos pessoais, então a gente ainda está nessa fase gestacional. Ok, Vânia, que legal, muito, muito bacana toda a sua história, toda essa sua transformação, parece até uma borboleta, né? E diz para mim, falando da vida profissional, da vida pessoal, da vida familiar, como é que você está vendo? Primeiro, a pandemia, dentro e Uhum. fora, né? E como é que está sendo para vocês? Está vendo um isolamento? Está vendo um distanciamento? Está vendo uma proteção? Como é que é? Daí você fala em a A visão pandemia de profissional. modo geral. O que você está vendo na sociedade? O que você está percebendo de sintomático, Uhum, psicologicamente, emocionalmente, cognitivamente, inclusive? uhum. Eu acho que tem uma variação entre é, um pouco de medo mesmo, do desconhecido, do que vai acontecer, daí às vezes geram pensamentos catastróficos, super generalistas, né? Tipo, isso nunca vai acabar, né? Será que eu vou morrer? Mas também acho que porque agora a gente tem um pouquinho mais de experiência, né? Porque já vamos para 2 meses e meio ao meio desse novo. Então, dentro desse novo, passando 2 meses e meio, eu vejo também uma esperança das pessoas e conseguindo olhar uma visão mais positiva também sobre algumas coisas, né? Que agora consegue ver assim as precauções como máscara, higienização, vê isso como não um fardo ou um peso, mas como uma proteção. Então, algumas releituras e a experiência de 2 meses e meio, eu acredito que também há uma postura aí mais positiva esperançosa até. Você, com os teus pacientes, você percebe que efeito da pandemia? Eu acredito que o medo inicial, né, lá nas primeiras sessões, e ao longo das sessões, eu sempre faço uma checagem de humor da semana. Então, ou da quinzena, dependendo do paciente. Dentro dessa checagem do humor, eu ressalto também, junto com eles, algumas questões a respeito do isolamento, né? Que Então, tipo de questões? por exemplo, tem paciente que relata que o estar em casa, mas não poder sair na hora que quer, quando quer, fazer o que quer, essas coisas geram angústia. Então, daí da gente criar algumas estratégias do que fazer nesse momento de angústia, né? Então, assim, é possível, dependendo se a pessoa mora em casa, é possível ir na garagem, né? Eu não posso pisar na rua, mas na garagem agora eu posso ir, né? É, eu estou com saudade do amigo. Será que nesse momento eu posso ligar para esse amigo? Então, criando estratégias para amenizar aquele pensamento que está dizendo que ele não pode nada. Então, daí a gente tenta flexibilizar no sentido do que é possível nesse momento. Quer dizer que você consegue detectar algumas distorções cognitivas, então, Isso. né? Daí nós tentamos. De tudo ou nada, supergeneralização, catastrofização,
né? Maximização e minimização, né? O negativo é enorme e eu sou bem pequenininho para enfrentar tudo isso, né? E na medida que você percebe essas distorções, geralmente você pontua isso, pontua a forma de desconstruir essas distorções. Sim, geralmente eu uso, dependendo do que é a questão ali, porque tem alguns pensamentos que eles são recorrentes e eles já foram desafiados, né? Uhum. Então, daí a gente vai, algumas vezes já vai para uma resposta adaptativa que já foi treino em outras sessões, né? Mas para algum pensamento novo, ou que ainda precisa assim ser mais flexibilizado, eu trago aí a questão de desafiar o pensamento mesmo automático, que é o paciente refletir mesmo quais são as evidências, porque ele precisa entender, primeiramente, quais são as evidências a favor daquele pensamento, né? Então, a gente precisa dar voz para ele no momento. Então, eu deixo que o paciente acabe sinalizando quais são as evidências a favor desse pensamento original, né, automático, né? E o paciente colocar tudo isso para fora ajuda daí ele se reorganizar para a gente ir para a próxima etapa, que é quais são as evidências que pode mostrar que esse pensamento ele pode estar parcialmente equivocado ou totalmente equivocado. E daí a gente acaba dando a possibilidade, já que ele já conseguiu aliviar tudo aquilo que faz ele acreditar naquele pensamento, a pensar numa contrapartida, né? Quais são outras coisas que eu não considerei nesse pensamento original, né, automático? E isso é a possibilidade até de, às vezes, contrapor, tipo, ele citou lá um pensamento a favor, a gente tenta pensar, mas pode acontecer o contrário disso que você falou aqui? Então, a gente vai conseguindo construir algumas evidências, né? Também que pode mostrar que esse pensamento ele está equivocado. E daí, a partir disso, surgiu uma resposta, né? Um pensamento alternativo mais funcional, que deixa a pessoa se sentindo numa postura ativa, né? Que ela pode fazer algo, e não numa postura passiva de redenção. E, obviamente, que, né, na medida que a pessoa tem um pensamento automático, mas ela chega num pensamento alternativo, né? Isso abre para ela novas portas, novas janelas, né? Para que ela possa estar atuando, né? E estando mais próximos de pensamentos que são reais e que são úteis para a meta que ela quer alcançar na vida dela, não é assim? Isso mesmo. Esse exemplo que você deu é um exemplo típico de uma intervenção de terapia cognitiva comportamental, né? Uhum. Uma das primeiras, inclusive, né? Agora, e como é que você faz aí essa entrada no seu trabalho, essa entrada de mindfulness? Depois que passou um pouquinho aí a questão da psicoeducação, né? De o paciente conseguir identificar um pouco melhor o que é situação, o que é pensamento, o que é emoção, o que é comportamento. Ele consegue tatear um pouco melhor, né? O modelo cognitivo. É, eu entro aí com as técnicas de mindfulness como um recurso dentro das sessões. Então, por exemplo, o agregar, por exemplo, técnicas de mindfulness ligada à respiração, entra como uma técnica para o paciente, algumas atitudes, né? Então, às vezes, ligar o paciente que ele é bastante eu devo, você deve, a uma atitude mindfulness como ligada ao não julgamento. Daí eu começo a fazer link, por exemplo, nas atitudes mindfulness e com os erros cognitivos, né, as distorções cognitivas que o paciente ele percebe e fala assim, ai, Vânia, eu
Aí eu até falo, eu piso mais na jaca nesse daqui. Então, nos que é mais frequente, qual link em atitudes mindfulness a gente pode fazer nesse momento, em questão de exercício, até mesmo atividade na semana? Às vezes o paciente no treino, ele acaba já reconhecendo, puxa, esse pensamento meu está totalmente no tudo ou nada, né? E daí, trabalhando daí as questões das atitudes mindfulness, né? Daí pode ser um link de atividade na semana. Vamos trabalhar aí a questão da paciência. Daí o paciente ele consegue identificar a distorção cognitiva, mas também ele consegue lembrar, opa, como que eu vou linkar agora a paciência nesse assunto específico? Entendi. E a psicologia positiva, como é que entra aí? Ah, o que eu falo agora? Né, a gente sabe que a atitude positiva, ela não é simplesmente positiva, mas ela é positiva justamente porque ela nos permite ter uma, uma visão mais saudável de si, do mundo, do futuro, né? Ela Uhum, consegue trazer para a gente também um melhor aproveitamento daqueles momentos mindfulness, né? uhum, Porque num momento mindfulness, onde você está, por exemplo, trabalhando com uma respiração, né? Uma respiração onde, para você ter consciência presente, você presta atenção no ar que sai, no ar que entra, e esse é só um exemplo, né? uhum, A pessoa pode entrar ao final dessas respirações, né, percebendo, sentindo o corpo dela e podendo fazer uma boa de uma afirmação que é bem realista no momento, que é uhum, eu estou bem, uhum, né? Eu estou bem, tá tudo bem. Então, uhum, a questão de poder estar trabalhando os relacionamentos positivos, né? E a partir daí começar a descobrir também que é necessário um engajamento intencional, né, para realizar uhum. e poder aplicar aquilo que está se aprendendo, né? Isso é bastante importante, não é? Isso, até falando disso, né, da psicologia positiva, o quanto ressaltar aí os recursos internos positivos, as fortalezas, né, as potencialidades que o paciente tem, e ele reconhecer essas virtudes e utilizá-las ali a seu favor. Até mesmo na questão, por exemplo, que você disse da respiração, né, o quanto se perceber nesse momento, estou leve, e contemplar esse estou leve mesmo. Nesse momento eu estou me sentindo mais sereno. Quanto contemplar esse momento de serenidade também. E registrar, né? Porque o ser humano tem uma facilidade muito grande para registrar as dificuldades, né? Os fracassos, né? É claro que é compreensível, porque isso é uma forma de se defender também, né? Uhum, Mas se a gente puder, em situações naturais, situações reais que nós estamos vivendo, a gente conseguir registrar isto internamente, né? Percebendo, inclusive, que isso significa para nós um, uma ideia de, de capacidade, por exemplo, né? Isso vai ter um efeito muito melhor para as próximas situações que a pessoa tiver que enfrentar. Né? Eu digo muito para os meus pacientes, ó, tem coisa que você fracassou, tem coisa que você não mandou bem, já foi. Vamos ver o que tem de interessante nessa atuação para a gente poder fazer, ter melhores resultados caso ocorra de novo, né? E é assim também que você trabalha. sim, sim. E até perceber aí que algumas coisas, né, são de fato prejuízos, né? É, mas o que que eu posso fazer dentro disso? Porque muitas vezes o paciente acaba girando em torno só dos prejuízos, do que é perda fato, né? E esquece de olhar além disso. O que, que eu posso fazer a partir do que é fato, né? E se organizar nesse sentido de aproveitar
o que é possível a partir dali, né? Bom, deixa eu contar para você quem que está assistindo a sua live, tá bom? Vamos lá. Uhum. Wesley, Arnílio, a Dani Alckman falando assim que você é muito perfeita, muito forte, muito inteligente e muito competente. Minha autoestima fica agradecida. A Elaine, a Andréia, a pastora, a Juju Crema. Você vai vendo aí algumas pessoas que você conhece, né? A Gisele Sim. Dabos, né? A Ivandresa Silva, a Andréia Idalina, a doutora Cibele, a Elisa Regina, a Milena, a Solange, a Isabel, a Elisete, a Mariana, o Marlon, a Marise, o Ranzani, o Mauro, a Geisa, o Edivan, o Marlon, a Lu Moron, o Fabrício, o Mariano e Rosane, Marien, Suzana e Cíntia. Bom, você viu aí que, né, quantas pessoas aí prestigiando e aprendendo com você, não é São verdade? nós. E eu gostaria, assim, de que você falasse também um pouco, desse umas dicas, né, para todo esse pessoal. Agora vamos dar a nossa contribuição para eles, né? Uhum. Então, o que é a ansiedade e como no dia a dia a pessoa pode lidar com essa ansiedade, né, de modo a buscar a sua saúde mental. Primeiramente, quando a gente fala de ansiedade, né, muitas pessoas linkam ela a uma emoção desagradável, né? Desejando não sentir, querendo se afastar, né? O primeiro passo que eu diria é você se permitir, né, a sentir. Não quer dizer que ela vai fazer morada em você, né? É um sentimento como outros, né? Até mesmo a gente pode falar de sentimentos aí agradáveis, como a alegria, a felicidade, também são sentimentos, emoções que vêm e vão, né? Então, a ansiedade também é assim. Então, quando nós nos percebemos, né, com a ansiedade, nós podemos começar primeiro a perceber, né, aonde está essa ansiedade, até utilizando um pouco aí do mindfulness, né? Aonde está essa ansiedade em mim? Né? E o outro passo seria se permitir aí a identificar qual que eu estou nesse momento tendo algum pensamento que está desencadeando essa ansiedade ou do próprio, por exemplo, sensação física, né? Ou houve alguma situação que eu interpretei como ansiogênica e me fez sentir ansiedade. Então, identificar é, o que me faz sentir o que eu estou sentindo ajuda eu começar a compreender o meu sistema. Né? Dentro disso, me reorganizar, no sentido, o que eu posso fazer com isso? Então, uma das coisas que a gente falou agora foi desafiar esse pensamento, e outras vezes a gente pode usar recursos para diminuir a ansiedade, né? Então, ajudando aí assim, a tirar, né, a imagem de catastrofização do momento, outras vezes usar a respiração a seu favor, né, sendo ela a respiração diafragmática, ou até mesmo utilizando aí uma técnica de mindfulness ancorada na respiração. Né? E quando a gente fala de ansiedade, até eu falei, sentir no corpo, né, tem a técnica, né, que você acaba ensinando no curso do Acalme-se, que com os meus pacientes que vêm para o consultório por causa, principalmente aí ligada à ansiedade, ela é bastante efetiva, porque ela fala um pouquinho até de coisas que eu acabei comentando agora há pouco, né?
que é primeiro aceitar no sentido de você perceber ela, né? Não Reconhecer, né? como isso, saber que está ali, né? Mas que você não precisa colocar ela numa categoria de boa ou má, né? Simplesmente perceber que a ansiedade está ali, né? É uma É, emoção. isso. Perceber a intensidade, né? Falar assim, ó, está assim, e perceber o curso dela, que hora aumenta, hora pode diminuir, né? Usar a respiração, né? E também utilizar aí os pensamentos a seu favor também, no sentido, perceba os seus pensamentos, né? Se eles estão super generalizando, catastrofizando no momento. E o mais importante de uma experiência aí ansiogênica, né? Ou perceber que está ansioso, é perceba o seu movimento. Como que começou e como terminou tudo isso, né? E a partir do momento que você se permite fazer alguma dessas técnicas, elogie você, né? Perceba qual é o seu movimento. Talvez uma primeira vez, sem recurso nenhum, você se sentiu perdido. A partir do momento que você teve um pouquinho mais de conhecimento, começou a tentar colocar em prática, já percebeu uma postura diferente. Tem paciente meu que fala assim, olha, eu já percebi que eu não fiquei perdidão lá durante meio período do dia. Eu vi que eu patinei 1 hora, 2 horas, mas eu já voltei no curso. Então, isso é legal, porque assim, você vai se percebendo e registrando, elogiando os seus avanços nesse sentido também. Não precisa ser perfeito a primeira vez. Vá experienciando, colocando em prática, né, aí sugestões para auxiliar nesse momento e registre, né? Se deu parabéns por isso. Eu acho que tudo isso é psicologia positiva, né? Tudo isso é também a integração da psicologia positiva com mindfulness e com a terapia cognitiva. E eu sempre gosto de, quando estamos falando aqui com os profissionais e com o pessoal que está interagindo conosco, né? Que eu vejo muito a ansiedade como se ela fosse um e-mail, uma mensagem fechada, entendeu? Então, ela é só uma mensagem fechada. Agora, vamos respirar fundo, vamos fazer um pouco de mindfulness, né? Antes de abrir esse envelope, né? Vamos usar um pouco de psicologia positiva, lembrando de quem a gente é hoje, de todos os recursos pessoais e externos, né? E aí estamos preparados para abrir o envelope do e-mail. E a surpresa é que muita gente acha que no envelope da ansiedade está dizendo assim: você é fraco, você não vai conseguir nada, você tem uma vida imperfeita, com vários tópicos de fracassos comprovados, né? Então, você vai fracassar de novo. Muitos pacientes, muitas pessoas falam da ansiedade aí como esse grande susto, né? Fica assustando a pessoa, colocando medo na pessoa. E na verdade, a ansiedade ela é nossa amiga. E o que ela traz para nós? Ela traz para nós uma mensagem de que, olha, neste momento você está pensando em algumas coisas futuras e você pode esquecer de quem você é de fato hoje. Inclusive, muitas vezes reagindo como uma regressão infantil. Né? Muito comum pessoas com alto nível de ansiedade, elas dizerem que se sentiu tão fragilizadas como se tivesse 5 anos de idade, né? E sempre isso traz para nós uma oportunidade de dizer para ela: não, você não é essa criança de 5 anos. Quantos anos você tem hoje? Então vamos falar de hoje. Então é isso que é o recado da ansiedade, né? Você vai ter pensamentos antecipatórios, mas não se esqueça de olhar para quem você é hoje. Aí então você pode
olhar se a situação merece alguma intervenção ou é só uma emoção e pronto, acabou. Né? Eu acho que essa desmistificação dessa interpretação de que a ansiedade é ruim, de que a ansiedade é negativa, de que ela é nossa inimiga, de que eu não aguento mais, isso só faz com que a ansiedade aumente, né? E a gente vai ficando cada vez mais refém de uma ansiedade criada por nós, né? A ansiedade é só uma ansiedade. Agora, as nossas interpretações é que vai levá-la àquele patamar de absurdo, gerando, inclusive, ataques de pânico. Não é assim? É, isso mesmo, dessa forma. Você tem atendido mais casos de pacientes ansiosos ou pacientes depressivos? Ansiosos, uma grande parte. Ou com os dois, mas a maior parte ansioso. Ótimo. E você tem se sentido segura, então, para trabalhar com eles? Sim, sim. E os efeitos são muito positivos nesse, assim, de melhora, né? Porque a partir do momento que o paciente ele consegue começar a encarar a ansiedade como emoção, né? Começa a permitir a experienciar esse passo a passo, né? Senti-la Onde no eu tô sentindo corpo, né? isso, onde está no meu corpo, né? Começar a dar outras respostas, em vez de, por exemplo, está no meu peito, eu vou morrer. Daí começa a trabalhar esse pensamento, em vez de eu morrer, é só uma sensação no meu corpo, mas eu estou seguro, está tudo bem comigo. Tem alguns pacientes que até já chegam no consultório com o exame médico já todo feito, né? Então, ele já tem isso como também uma evidência ali de que eu estou seguro, meu exame de saúde está ok, não tem nada comigo, isso vai passar. Tem uma paciente que usava muito essa frase, porque ela fugia, quando ela começava a se sentir mal, aonde ela estivesse, ela saía do ambiente, né? Daí, essa era uma das frases que ela usava, né, como alternativa nesse momento, isso vai passar, é só eu esperar. E com o tempo isso foi diminuindo a intensidade, a frequência. Então, os resultados, quando o paciente começa a colocar, né, essas dicas em prática, são bastante positivos. E eu digo que são pacientes que acabam aí, em poucas sessões, já tendo uma boa melhora em sintomas e até começando já a perceber super funcionais no dia a dia, mesmo ainda tendo alguns momentos ansiosos na semana, administrando de uma maneira mais funcional. E você vê, como é que você vê nesses pacientes ansiosos a participação da família, que são resgates externos? Uhum. É Ou positivo. pelo menos que era para ser, né? Isso. Na grande, assim, uma maior parte dos pacientes que eu tive experiência nesses últimos meses, o que eu percebo é bastante positivo, porque para muitos pacientes, até algum familiar em específico é um recurso. Quando está sentindo algum sintoma da ansiedade, algum parente é um recurso que ele usa ali. Eu estou passando mal, não sei o que, daí a pessoa auxilia também. Então, eu digo que é bastante positivo. E quando a família ela tenta compreender um pouquinho, também ajuda nesse processo. Você falou muito sobre reações dos pacientes, né? E a gente sabe que, na verdade, as reações, elas são comportamentos estratégicos, né? São comportamentos estratégicos para a gente alcançar alguma coisa. E dentro desses comportamentos estratégicos, a gente tem, né, dentro da nossa conceituação cognitiva, nós temos as estratégias compensatórias. E as estratégias que você andou citando aí são estratégias de evitação, de esquiva,
de dramaticidade, né? Dependência, né? Mas me fala um pouquinho assim, se aparece aí com você também as estratégias compensatórias onde o comportamento é o perfeccionismo. Sim, E como tem sim. sido isso? A princípio, eu acredito que vem aí o perfeccionismo verbalizado com muito sofrimento, porque às vezes a pessoa ela não tem essa consciência toda, né? Mas a partir do momento que ela percebe que ela pode usar outras rotas em vez de do tudo perfeito ou tudo 100%, né? Então, até falando do perfeccionismo, às vezes eu uso, né? Falo assim, olha, você está querendo aqui o 100, né? Tudo bem não querer chegar no zero, né? Mas o meio aqui, né? Ou um pouquinho para cá, né? Como que seria isso em ações, né? Como que poderia ser? E também pensar assim, o que teria de desgaste menor se fosse? Porque o que a gente acaba citando é a que custo? Né? A que custo é o seu 100%? O que está te custando? Né? E muitas vezes, quando a pessoa começa a nomear, né, minha saúde psíquica, física, meu relacionamento familiar ou no trabalho, enfim, ela começa a ver que o custo de manter aquele padrão está alto para ela, né? E daí ela começa a pensar assim, o que é possível, né? A gente pensar em flexibilizar aqui para que esses custos sejam menores, né? Ou que sejam mais sadios. Em outras palavras, você está dizendo que o perfeccionismo ele distancia a pessoa da meta dela, dos objetivos dela e do sonho dela? Sim, sim, é isso mesmo. Olha, é muito bom ver e perceber todo esse seu amadurecimento profissional também, né? Que eu acompanho desde lá, né? Desde lá longe, né? Assim como de outros também profissionais que passaram conosco, né? E alguns que às vezes também aparecem aí nas nossas lives, né? E estou aqui vendo que a doutora Cibele Germano, ela diz assim que aprendendo sempre, show, e tá te dando os parabéns. Obrigada. Tá Obrigada. certo? E Certo. a Suzana Duque também dizendo, muito bom, parabéns, Vânia, tá? A Rosane Obrigada. entrou, a Nara também entrou, enfim, todo mundo acenando aí para você, né? Todo mundo curtindo e tenho certeza que aprendendo com você, né? E como é que você se sente hoje percebendo essa projeção que você consegue através das suas palavras, através da sua tranquilidade, né? E como é que você se sente? Feliz, me sinto realizada. Até quando você falou assim, do nosso caminhar aí de tanto tempo, né? Assim, que uma das frases motivacionais de falar assim, eu tenho que estudar mesmo. Uma vez você disse na clínica, no prédio antigo, assim, Vânia, estuda antes que eu me aposente. Olha, consegui. Ai, ai, boa lembrança, viu? Boa lembrança, Foi. né? E aí, na verdade, eu até hoje sou um aposentado, mas clinicamente hiperatuante, graças a Deus, com toda a nossa Sim. equipe, você e todos os outros professores, né? A quem eu agradeço todos os dias, porque aprendo muito com todos vocês também. Né? Estamos vendo a Neuza Veiga também entrou, né? A Cibele confirmando, que legal, né?
Então, eu acho assim que a sua lição, a lição que fica, ou a compreensão que fica, né, é de que ninguém está fadado ao fracasso. E que não é proibido buscar o sucesso. E realização, né, ela parta de dentro para fora. Né? E quando parte de dentro para fora, do lado de fora, a gente vai estar estabelecendo as nossas metas, né? Costumo muito dizer que metas têm a ver com momento, né? E que se você tem metas realizadas, né? Ou de aprendizagem também, né? Essas metas elas vão compondo a nossa qualidade de vida. Ou seja, aonde nós vamos chegar com isso? Ao nosso grande propósito, que é diferente de meta, né? Então, as metas compõem, são quase que submetas de um grande propósito, né? E esse grande propósito, com certeza, é a gente conseguir ser feliz, né? Beneficiando também as outras pessoas, de alguma forma, colaborando para a felicidade delas, e para a sustentabilidade do nosso meio ambiente, né, que tem tudo a ver conosco, né? Quanto mais harmonizado com tudo isso, mais benefícios nós temos, né? E você é justamente um exemplo de uma mulher determinada, uma mulher guerreira, né? Uma mulher realizadora, executadora, né? E que tem toda a admiração minha, a admiração do corpo de professores do CPCC Bauru, né? E também tenho certeza que também é motivo de admiração para todas essas pessoas que estão aí nos prestigiando, né? Com a possibilidade de trocas, né? E está entrando aqui também a Luzia Nésio, né? A Gisele Davos mandou um coração, né? E estamos chegando ao fim, né, dessa nossa live, né, de transformações. E eu quero agradecer muito o fato de você ter aceitado esse convite, muito nos honra, né? E queria que você fizesse aí a sua tchau, tchau para o pessoal, a sua mensagem sempre tão pertinente. Eu agradeço aí a oportunidade também, né, de ter esse momento com você, com essas pessoas queridas que ficaram aqui conosco e que também vão assistir depois a live. Muito obrigada por vocês estarem por aqui, né? Foi uma oportunidade, agradeço muito. E também, quando você disse de transformação, eu gostaria também de falar assim que cada um percebe em si que todos nós temos potenciais, né? E dentro desse potencial, a gente pode fazer dele o que nós desejarmos, né? Nós podemos lapidar, continuar a trilhar o caminho que a gente está mais lapidado, ou caminhar dando-se o benefício da dúvida, experienciando novos caminhos, conhecendo novas potencialidades. Então, saiba que você pode tentar o caminho que você desejar, mesmo quando tem dúvida, né? Porque a dúvida também nos ajuda a encontrar caminhos, e saber o que não quer também é muito bom, porque nos abre o caminho para outras possibilidades também. Muito bom. Gisele Dabos agradece, né, pela live. Outras pessoas, como a pastora, mandando um joinha, né? E nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos, né? Pela companhia que eles fizeram conosco. E aí eu quero deixar o convite aqui, que nós teremos 2 lives
muito instigantes na semana que vem. Na segunda-feira, com o mestre da hipnose cognitiva, que é o Benomi, né? Conhecido no Brasil inteiro, conhecido em boa parte do mundo, né? E também, na quarta-feira, nós teremos uma live com o professor Tech, que é uma pessoa assim, que demonstra muita sensibilidade quanto à compreensão e à promoção de atitudes que dão a oportunidade de gerar benefícios para tantas pessoas, né? Através de livros, através dos seus ensinamentos de como escrever, né? Através do envolvimento e incentivo que ele sempre propõe para aqueles com quem ele convive, né? Então, fica aqui o convite, né? Dia 8, às 18h30, o Benomi. E no dia 10, às 20h30, o professor Tech. Ok? Vânia, grande beijo. Pessoal, grande beijo. Tá? Estamos juntos. E esse é o momento mais importante de nossas vidas. Tchau. Tchau.